Contra a cultura. O Evangelho clama pelo diferente. 3, 2, 1, grava. Começando mais um Contra a Cultura, chegando aqui para você na Rádio Novo Tempo, esse programa que você já aprendeu a gostar ou pelo menos tolerar, onde a gente sempre tenta trazer aqui alguns assuntos importantes, relevantes para a nossa edificação espiritual, para a transformação da nossa vida. E no episódio passado a gente estava falando sobre a importância das Escrituras como um todo, como ela serve para nos edificar, para dar um diagnóstico de quem nós somos, o que precisamos fazer, para acreditar em Deus, para conhecer mais a Deus, desenvolver a nossa fé e tudo mais. Portanto, é muito importante. E hoje a gente vai prosseguir nesse papo. Mas antes disso, eu quero mais uma vez te lembrar, não se esquece de entrar aí no canal Cristãos Cansados, você que está ouvindo a gente aí na rádio, ou você está no podcast, aí lavando louça nesse momento, não se esquece, entra lá no canal do YouTube Cristãos Cansados, se inscreve, ativa as notificações, porque está tendo conteúdo inédito lá que você não ouve aqui na rádio ou no podcast, certo? Por exemplo, a gente está tendo agora uma série toda especial sobre o que é mundanismo, o que é ser um mundano, o que é o mundo entrando dentro da igreja. São conceitos que muitas vezes a gente usa sem entender direito o que está acontecendo. E lá eu faço um apanhado numa palestra sobre o que isso significa dentro do pensamento bíblico e como isso influencia a nossa vida, a nossa conversão e tudo mais. Então é material que você só vai achar lá no canal. Então corre lá, se inscreve e vai ser uma alegria receber você por lá, comentar, receber os comentários, responder, conversar, enfim. É lá que a gente se encontra, beleza? Voltando então aqui para o nosso episódio, esse é o episódio de número 8 da temporada, a gente vai seguir aqui no quarto capítulo de 2 Timóteo. A gente leu no episódio passado o finalzinho do capítulo 3 e a gente vai agora para o começo do capítulo 4 e para me ajudar de novo, né, retornando aí da sua estreia no episódio anterior, está o Igor Queiroz, diretamente de João Pessoa. E pastor Igor, mais uma vez, seja bem-vindo ao programa. É um prazer estar aqui com vocês de novo para estudar, né, esse assunto e essa carta tão bela que é 2 Timóteo. Eu queria recomendar aos ouvintes do podcast, do programa na rádio, que vocês leiam a carta de 2 Timóteo inteira, de uma vez. Eu estava fazendo isso, Isaac, na NVT, a nova versão transformadora, e é impressionante como a linguagem dela torna acessível e torna simples e direta essa mensagem. Essa mensagem do apóstolo Paulo, ela é importantíssima para todos os cristãos, né, por fazer parte daqueles últimos conselhos, né, daquele testamento espiritual, digamos assim, que ele deixou para a igreja. Então, não perca tempo, você vai gastar menos de, talvez, não mais que 10 minutos para fazer essa leitura e vai te dar muito proveito, sim, essa passagem. Para ler 10 minutos, né? Mas acho que dá para gastar um pouco mais de tempo regurgitando, mastigando, digerindo, anotando, pesquisando, porque é uma carta curta, simples, mas que dá para você tirar toneladas de informação para nossa transformação ali, né? Sim, maravilha. Ótima dica, vale muito a pena. Sempre que a gente trouxer algum texto aqui, algum trecho, vale muito a pena você ler como um todo, como a gente sempre fala, né? A Bíblia tem um contexto, ela tem um propósito, o autor tem algo em mente, né? Então, por exemplo, Paulo aqui ele está falando com Timóteo, que é um jovem, mas é um jovem tímido, é um jovem que tem algumas questões de saúde, que se sente um pouco incapacitado, desmotivado, às vezes, para pregar o evangelho, para exercer um papel ministerial. E Paulo ele já está aqui no fim da sua vida, ele já está querendo passar o bastão para Timóteo, porque não é passar a capa, igual o profeta Elias fez lá com Eliseu, né? Porque ele já está no fim da sua vida, o seu ministério está acabando, ele não tem mais muita energia, ele não tem muito mais tempo ali para exercer seu ministério, então ele quer um sucessor. E ele vê em Timóteo muito potencial, porque alguém que foi instruído desde o começo, que teve uma sólida formação dentro da sua família, que o ensinou as escrituras e tudo mais, e agora ele está motivando e preparando Timóteo para seguir aí a pregação do evangelho, né? E aí, como a gente viu no final do capítulo anterior, no episódio passado, que você pode voltar lá se ainda não viu e ouviu, o episódio 7, ele falou da importância de observar e estudar toda a escritura como sendo de fato aquilo que tem o conteúdo que vai me fazer conhecer a Deus, conhecer o seu caráter e depositar nele a minha confiança, né? Quanto mais a gente vai estudando a Bíblia, mais a gente vai conhecendo esse Deus maravilhoso e entendendo o que ele deseja para nós, o que ele quer tirar da nossa vida, o que ele quer colocar na nossa vida, ou aquilo que está quebrado e ele quer consertar, aquilo que ele quer jogar fora completamente, né? Então, isso é importante. Sem a Bíblia, a gente não tem condição de realizar esse tipo de diagnóstico.
Mas a gente sabe, dado o contexto social que nós vivemos, que cada vez mais as pessoas estão nascendo fora desse contexto. Cada vez mais elas estão sem esse tipo de instrução, elas estão assim alienadas do plano de Deus para a vida delas. Né? Por isso que Paulo vai falar assim, olha, ô Timóteo, você aprendeu todas essas coisas, isso é ótimo, isso te tornou apto para ser salvo, né? Porque você entende a sua situação, você entende quem você é à luz das Escrituras, então é muito importante você estudar. Mas não para por aí. E aí o capítulo 4 ele vai dar uma ordem, ou fazer um convite com bastante pressão, digamos assim, mas pressão no sentido bom, de um pai na fé amoroso que Paulo era para Timóteo. Mas ele vai falar o seguinte, vamos ler aqui o verso 1 até o verso 5 do capítulo 4 da segunda carta. Diz o seguinte, conjuro-te, né, ou seja, enfaticamente eu te convido, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreenda. Depois eu vou pedir para o Igor traduzir isso para a gente com a nova VT, mas na minha versão aqui ele está falando assim, olha, redarguas, repreendas, exorte com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão, coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em todas as coisas, sofra as aflições e faça a obra de um evangelista cumprindo o teu ministério. E aí ele continua, mas para nossa discussão aqui, esses 5 versos são suficientes. Paulo está convidando Timóteo a seguir o seu ministério. Então ele fala assim, olha, eu quero te fazer um convite, Timóteo. Você precisa pregar a palavra. Agora, esse convite não é um convite leviano, né? Não é meio que uma sugestão, você poderia fazer isso, né? Parece que tem uma urgência, tem um tom aqui de Paulo para Timóteo que é um pouco mais grave, né? Mais sério, sim. Ele diz, aqui na NVT, né? Eu lhe digo solenemente, esse conjuro-te, ele é um apelo bem sério de Paulo, né? Porque é bom lembrar que ao escrever 2 Timóteo, ele estava preso, né? Ele tinha consciência de que estava perto do fim da sua vida, ele temia que talvez não saísse dali com vida, e com o pouco recurso que ele tinha, com pouco espaço de papiro, ou provavelmente papiro, enfim, e tinta para escrever, né? Materiais caros naquela época, então com aquele espaço que ele tem, aquela oportunidade que ele tem de escrever, ele coloca aquilo que ele enxerga como mais importante para a igreja, aquilo de mais importante que ele pode falar para um jovem na fé, para um jovem ministro. Então ele diz solenemente, né, pregue a palavra. Isso traz todo o peso da influência de Paulo sobre a vida de Timóteo, né, como alguém que tem sempre guiado a ele com sabedoria. E outra coisa interessantíssima também que eu aprendi nesse verso 1, você estava conversando comigo em off, é o fato de que isso que Paulo fala, né, o conjunto diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há a julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra. Ele mostra que esse Deus é um Deus que vai julgar o mundo. E a gente sabe, através dos outros escritos do apóstolo Paulo, que diante desse julgamento, nenhum homem pode ficar de pé. Diante desse julgamento, nenhum homem pode sair inocente, a não ser que creia no substituto que foi enviado por Deus, né, que é Jesus Cristo. Então, para que a gente possa estar de pé diante do julgamento, a gente precisa ouvir essa palavra, a gente precisa crer na mensagem que traz essa palavra. Então, o apelo que Paulo faz a Timóteo aqui é: pregue a palavra, porque Deus vai julgar o mundo, os vivos e os mortos. Todos precisam ouvir. Esse é todo o lance do Evangelho, né? A gente apresentou isso há 2 episódios atrás, o episódio 5 e 6, você pode ouvir aí se quiser. Mas justamente essa é a ideia. Existe um juízo que vai acontecer. E nós estamos automaticamente condenados porque todos pecamos. Esse é o diagnóstico de Paulo lá em Romanos 1, né? Todos nós pecamos, seja o judeu que tem a aliança, que tem as revelações, os oráculos divinos, mas também o gentio, o incrédulo, o ateu, não importa. Todos nós estamos diante de uma condição que não alcançamos o suficiente a justiça divina. E o evangelho é o quê? É a notícia de que não precisamos morrer ou sermos condenados por causa
dessa falta do nosso caráter, da nossa insuficiência, desde que a gente, de fato, clame pelo nome de Cristo e aceite dentro dessa confiança de fé, de depositarmos a nossa confiança nele, de que ele é capaz de nos substituir. Só que aí entra aquela questão, e a gente até citou Romanos 10, né, lá no episódio que eu gravei com a Vanédia, de que, cara, como é que as pessoas vão saber que elas estão dentro dessa condição e de que existe uma resposta de saída para isso se a gente não anunciar, se a gente não falar, se a gente não disser para elas. Eu acho que esse é um pouco do que Paulo está dizendo aqui, né? Olha, Cristo está vindo para julgar o mundo. Porque assim, a gente fala assim, mas esse negócio de juízo é ruim, né? Mas todos nós, dentro do nosso coração pecador e limitado, a gente pensa assim, cara, o mundo tá uma desgraça, né? Alguém podia resolver isso, né? Você pensa isso, Igor? Eu acho que sim, né? Eu acho que todo mundo que tá ouvindo a gente pensa em algum momento, puxa, alguém podia vir e deixar as coisas do jeito certo, né? Porque, nossa, olha o Brasil, por exemplo, né? Especialmente quando a gente olha para o mundo e vê tragédias, né? 2020 deveria ser um ótimo lembrete de que a gente precisa de justiça nesse mundo, né? Então, assim, quando a gente clama por justiça, a gente automaticamente clama por alguém que vai consertar as coisas. E basicamente é isso que Paulo está falando. Olha, Jesus está vindo para consertar as coisas. Deus vai consertar as coisas, ele vai trazer juízo para consertar as coisas. Só que esse conserto implica em eliminar aquilo que está estragado e consertar aquilo que tem conserto. Então, assim, o que é essa pregação? Que a gente precisa se reconciliar com esse Deus para que sejamos alvos da sua justiça restauradora e não eliminadora, né? Porque aqueles que não aceitarem entrar dentro dessa justiça, porque o que adianta, né, eu clamar por justiça sendo que eu vou continuar injusto, né? Então, assim, eu sou a razão de muitas injustiças que ocorrem no mundo. E no contexto do coletivo de todas as nossas injustiças, o mundo está do jeito que está. Como é que pode, né? E aí eu faço essa provocação várias vezes aqui, eu vou fazer ela para você também, né? É possível, de fato, as pessoas se atentarem a esse grau de erro em que nós estamos, esse grau de injustiça que nós vivemos, a condição em que nós estamos, simplesmente pregando um evangelho só com boas ações, só sendo legal com as pessoas, né? Só sendo um bom vizinho, um bom colega, né? Só sendo legal com as pessoas e tal. Será que isso é o suficiente para elas entenderem a gravidade desse tom que Paulo está colocando no seu convite a Timóteo? É evidente que não, né, Isaac? A gente percebe que esse pedido, né, de Paulo, ele vem justamente por essa razão, pelo fato de que sem essa mensagem não fica claro para as pessoas que elas precisam dessa salvação. Não fica claro a maneira pelas qual elas podem ser salvas. É interessante assim, né? A gente acredita que essa coisa da volta de Cristo, do julgamento, tem uma urgência, né? Não, Jesus em breve vai voltar. A gente prega isso, a gente fala, em breve virá, né? Eu tenho o hino do Arautos aí que a gente ama cantar, Jesus vai voltar logo, as profecias e tal. E a gente, teoricamente, tem esse senso de urgência, mas aí as pessoas ao nosso redor olham pra gente e elas veem a gente vivendo a vida normal, indo pro emprego, trabalhando, estudo, tal, ali, sem nenhum senso de urgência natural. E como é que a gente espera que elas de fato percebam isso se pra gente parece que tá tudo normal, né? Parece que nada vai acontecer e tal. Sim. E completando a resposta com o que o texto diz aqui, na minha versão ele fala corrija, né? Repreenda, encoraje com paciência e bom ensino. Como é que a gente pode fazer isso se não for através de palavras? Não, mas espera aí, aqui no verso 2 está dizendo assim, ó, que pregues os teus bons exemplos, não é isso que está escrito aí? Na sua versão, que é a linguagem mais moderna, deve estar escrito isso, ó, que pregues com teus bons exemplos de vida, não é isso que está escrito aí? Eu vou ler aqui de novo. Pregue a palavra. Mas não, Paulo está dizendo assim, olha, Timóteo, pregue para as pessoas a tempo e fora de tempo. Se necessário, use as palavras, não é isso que está dizendo? Você deixa um pedaço de fora aí. Bom, não. É isso mesmo. E assim, não só é necessário, como ele coloca um grau de urgência aqui, porque ele diz assim, olha, pregues a palavra e instes, né, ou vá até as pessoas e fale a elas a tempo e fora de tempo, ou seja, não importa o momento. Agora, por outro lado, assim, né, parece que Paulo tá falando para Timóteo ser inconveniente com as pessoas, né? Tipo, a pessoa tá lá no momento de almoço dela, vai lá e começa a falar para ela, assim, tipo, interrompa as pessoas, vá até as pessoas, bata na casa delas a qualquer hora. Será que é isso que ele quer dizer com a tempo e fora de tempo? Bom, a minha tradução diz, quer a ocasião seja favorável, quer não. Parece que, se você olhar todo o contexto, ele está falando das oposições que aquele que prega a palavra vive, né? Nos capítulos anteriores, Paulo fala sobre aquilo que ele viveu, sobre as perseguições que ele enfrentou, e ele prepara Timóteo também para enfrentar isso.
Então aqui ele está falando para Timóteo que quer a ocasião seja oportuna ou não, quer seja conveniente para você ou não, pregue mesmo assim. Pregue mesmo assim. Na verdade, o foco dessa parte do verso, dessa mensagem do verso, é o próprio Timóteo. Né? Faça isso, prega isso, ainda que você sofra as consequências, e seja quais forem. Seja, ainda que você perca sua credibilidade diante daqueles amigos, ou ainda que você perca alguns privilégios, ainda que você perca alguma posição, ainda que você coloque em risco a sua vida, né? Pregue a palavra. Então, que a gente tem esse apelo bem, bem forte, bem sério para Timóteo. Isso não significa ser de fato inconveniente, né? Pelo contrário, eu acho que o que ele fala aqui no final do verso 2, né? Ele fala, ó, você vai, né, corrigir, repreender, exortar, aconselhar e tudo, só que assim, com toda longanimidade, ou seja, com toda paciência e doutrina. E a doutrina aqui você pode inferir na ideia de uma doutrina correta, né, bem embasado, um ensino são, né, maduro, correto, distinto e tal. Então ele está falando das duas coisas aqui, né? Não só com conteúdo adequado e correto, e aí a importância do final do capítulo 3, né? Você precisa ter estudado, aprendido, né? É impressionante como é que a gente quer sair falando também para as pessoas de um evangelho que a gente não conhece, né? Que a gente não aprendeu, que a gente não instaurou na nossa vida, então por esse lado também é complicado. Mas também temos paciência para encontrarmos o melhor momento, a melhor estratégia, a melhor forma de abordagem, né? Sim, esse é o modo de ensinar, né? Com paciência, né? Com longanimidade, né? Com paciência e com doutrina, com bom ensino, com ensino são. A gente não deve ser inconveniente, mas a gente deve pregar sabendo que essa é a mensagem que as pessoas precisam, né? E que ela precisa ser entregue, ainda que custe a nossa vida. A gente não vive em tempos tão conturbados quanto o que o apóstolo Paulo viveu. Mas a gente também tem outras formas de perseguição também, né? De cancelamento, de censura, né? É verdade, né? Pregues a palavra, quer você seja cancelado ou não. Aqui ele fala, Igor, da importância de fato dessa doutrina, desse embasamento. Porque no verso 3 ele vai falar o contexto em que Timóteo vai ter que pregar. Eu não sei para você, mas parece que ele vai descrever muito os dias de hoje. Ele diz assim, olha, virá tempo em que as pessoas não suportarão a sã doutrina, ou os ensinamentos verdadeiros, ou a forma correta do que está escrito na Bíblia, enfim, pode colocar aí do jeito que você achar melhor para entender, mas as pessoas não vão achar algo gostoso de se ouvir, pelo contrário. E ele usa uma expressão interessante que é como tendo coceira nos ouvidos, né? Tipo assim, você começa a falar pra pessoa, você está me incomodando, né? Aquele chiado de estática de televisão e tal. Amontoarão para si doutores conforme suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se às fábulas, aos mitos, às historinhas. E aí eu posso acrescentar as pregações coach, de prosperidade e de qualquer coisa que você quiser colocar aí nesse momento. As pessoas elas preferem ouvir uma palavra gostosinha que acalente o meu coração e me deixe bem comigo mesmo, né? Você vê hoje vários pregadores da moda que vão nos talk shows, que vão no YouTube, que tem milhões e milhares de acessos, aquelas pregações engraçadas, ou pregações que falam assim, você é uma coisa que Deus gosta muito, do jeitinho que você é. Esses caras são um fenômeno hoje, né? Mas esse é só um exemplo, são várias as coisas. As pessoas, de fato, elas não querem ouvir uma mensagem que vá ao encontro, ou de encontro mesmo, né, de choque com quem elas são, para tomar esse choque de realidade e perceber a necessidade que elas têm. Aí elas preferem sair, né, catando por aí coisas que vão deixar elas mais confortáveis, sem uma necessidade de mudança. Parece que Paulo está falando com Timóteo, olha, você vai ter que lidar com esse tipo de coisa, né? Como você falou, a gente costuma criar um Deus à nossa imagem, né? A gente... É interessante isso, a gente olha para a internet, vê que geralmente aqueles mestres a gente segue, que a gente compartilha, que a gente consome, são aqueles que concordam com a gente, né? A gente tem a tendência de buscar esse tipo de ensino, não aqueles que nos confrontem, não aqueles que nos corrijam. Então, essa é uma tendência que todo ser humano tem, seja religioso ou não. Por isso que todos nós estamos suscetíveis a isso. Mas essa é uma característica do nosso tempo. E o apóstolo Paulo fala que é nesse contexto que a gente vai ter que pregar, né? No contexto que as pessoas estão amando não a verdade de Deus, não a palavra de Deus, mas suas próprias opiniões, né? De modo que elas não podem ser corrigidas, de modo que elas não podem ser confrontadas,
porque se isso acontece, né, o mundo vira de cabeça para baixo. Você escuta muitas coisas do tipo, essa é a sua verdade, a minha verdade é outra coisa, né? Ou não, isso daí era para aquele tempo. É uma relativização, né? A gente vive em tempos tão malucos que as pessoas estão relativizando o relativismo, né? É uma coisa de louco, assim. Então, assim, é bastante complicado, porque hoje o evangelho ele se dilui em ideologias, seja à esquerda ou à direita, né? As pessoas querem defender as suas próprias ideias e elas querem travestir isso de evangelho ou de cristianismo. Elas não querem de fato entender que o chamado evangelho é um chamado muito mais radical do que qualquer ideologia humana, né? E Paulo acho que está fazendo aqui uma demonstração para Timóteo, que fala assim, olha Timóteo, fique esperto. Porque as pessoas, elas, assim, a gente pensa, eu não vou falar o evangelho porque talvez não pegue bem. Não, Paulo está falando assim, não vai pegar bem. Não é uma possibilidade, é uma certeza, não vai pegar bem. As pessoas vão preferir outras coisas. Só que assim, continue pregando, porque para alguém vai surtir efeito. O Espírito Santo vai trabalhar na vida de alguém. E claro, as pessoas elas vão ser confrontadas lá na frente, olha, você ouviu, você teve tempo de entender, de ouvir e tudo mais. Por isso é o papel. E ele fala que, olha, você seja sóbrio em tudo, né? Sofra as aflições, e eu acho que aqui ele está falando justamente nisso, né? Olha, vai doer, não vai ser fácil. Pregar o evangelho não vai ser confortável, mas sofra essas aflições, né? Tenha longanimidade, tenha compromisso, tenha perseverança e faça a obra de um evangelista para cumprir o teu ministério, né? É interessante como é motivador quando você lê o apóstolo Paulo falando isso na carta, porque se a gente ouvir assim, às vezes pode parecer pesado, algo duro, algo que não transmite uma esperança, motivação, né? Porque aparentemente vai ser só dificuldade. Mas quando você lê o apóstolo Paulo e ele fala de Cristo, ele fala daquilo que ele abriu mão para servir a Cristo, isso realmente se torna algo pequeno, né? O sofrimento se torna algo pequeno diante da convicção de que você está fazendo aquilo que te dá sentido. E aquilo que nos dá sentido como cristãos é o quê? É viver a vontade de Deus para nós, revelado através da palavra. Porque Cristo, ele é o nosso tudo, né? Uhum. Assim como ele deu a vida dele, né, que era o bem mais precioso de um ser sem pecado, de um ser perfeito, sofrendo e morrendo por nós, o que é para a gente sofrer, sabendo que a gente merecia sofrer muito mais do que o que a gente, na verdade, sofre aqui? Exato. E aí eu me lembro, né, justamente dentro desse contexto de que o comichão de ouvir coisas confortáveis, né? Justamente nessa falta de sã doutrina, a gente pega textos como o de Filipenses mesmo, né? Tudo posso naquele que me fortalece. E aí o nosso ouvido quer ouvir o quê? Não, eu consigo arranjar um emprego naquele que me fortalece, eu consigo uma cura naquele que me fortalece. Só que a gente não para ouvir o que Paulo está falando de verdade. Ele está falando assim, tudo bem, você pode conseguir um emprego naquilo que te fortalece, mas por causa daquele que te fortalece, você também pode sobreviver a um desemprego. Você também pode passar frio, passar fome, ficar pobre. Qualquer cenário é possível diante de um Deus que te fortalece, porque o ponto é ele, não é as circunstâncias, né? E acho que um pouco disso está transparecendo aqui. Olha, aguenta, porque você tem um Deus que te fortalece em tudo. Mas eu sou doente, ele te fortalece. Mas eu tenho timidez, ele te fortalece. Mas eu vou sofrer, né, uma censura, um cancelamento. Ele te fortalece, esse é o contexto, mas aguente. Faça a obra de um evangelista. E dentro desse contexto, né, ele fala assim, olha, seja sóbrio em tudo. E eu fico vendo, assim, para mim, como muitas vezes eu caio, assim, na tentação de ir pra internet, né, e começar a falar besteira, e começar a ficar defendendo coisas histéricas que não tem a ver com o evangelho, né, e de muitas vezes ser vítima dessas coisas que Paulo tá falando aqui, né, de fábulas e de mitos e de minhas próprias concupiscências, ou seja, só ouvir aquilo que eu quero e falar do que eu quero e tudo mais. Tá falando, olha, seja sóbrio. Seja equilibrado, seja temperante naquilo que você vai fazer e cumpra o seu papel ministerial, né? Como é que você vê esse chamado para o tempo em que a gente vive, para as circunstâncias, né, da nossa história aqui no Brasil, no que está acontecendo no mundo? Como é que você vê essa importância e como é que a gente pode buscar essa sobriedade? A sobriedade aparece em contraste com o verso anterior, que mostra aqueles que dão ouvidos aos falsos ensinos, né? Aqueles ensinos que são agradáveis ao coração do homem natural. Então, o contraste é, tenha discernimento, né, para que você não seja enganado, olhando para o que a palavra de Deus realmente ensina, né? Ao invés de submeter a palavra aos seus sentimentos, às suas preferências, faça o contrário, né? Se humilhe diante da palavra. Isso é viver nosso tempo com sobriedade. Beleza, para a gente terminar aqui, Igor, ele termina dizendo que o papel de Timóteo
é cumprir seu ministério, fazer a obra de um evangelista. O que você poderia dizer para a pessoa que está ouvindo a gente hoje e fala assim, mas eu sou tão tímido, eu não sei nem como falar direito, eu sinto vergonha e tal. Quais os conselhos ou qual a motivação que eu devo ter para cumprir esse ministério que, no fim das contas, é para todos aqueles que são discípulos, né? Todos aqueles que estão no reino de Deus têm o papel de compartilhar as boas novas. Mas como é que eu faço isso se eu tenho essa timidez, se eu tenho essas limitações? Sim, o que eu diria é, faça a obra de um evangelista. A mesma coisa que o apóstolo Paulo. Mas com que motivação ou de que maneira, né? A gente olha para Timóteo e a gente percebe que ele é um exemplo de que Deus realmente capacita os escolhidos, né? De que a gente não precisa confiar nas nossas habilidades naturais para ser usados por Deus, né? Timóteo era alguém desencorajado, alguém tímido, alguém frequentemente doente, mas mesmo assim ele foi muito importante para o reino de Deus e para a igreja primitiva. Da mesma maneira, eu, com as minhas limitações, posso ser usado por Deus, né? A gente vê na história da Bíblia, né, Salomão, que se via como uma criança quando começou o reinado em Israel. A gente vê Moisés, que não sabia como falar. A gente vê Jeremias, que se sentia muito jovem e incapaz de pregar. Então, se eles, né, foram capacitados por Deus, certamente a gente pode também, porque Ele, através da palavra, nos capacita para toda boa obra. É isso aí, a confiança tem que estar nele, nas nossas próprias ações, e na confiança de que é a palavra dele que traz a salvação e a sabedoria para aumentar a nossa fé. Não está no nosso desempenho, não está na nossa capacidade. Temos que ter fé nele e deixar que o Espírito nos use como ele achar melhor, no momento em que ele achar melhor. Igor, obrigado pela sua participação aí, que venham mais convites e mais vezes para você participar com a gente. Foi um prazer, Isaac. Espero que a gente, né, guarde, né, essas verdades no nosso coração. E estou muito grato de ter participado com vocês. Um abraço a todos. E a você que nos ouve, a gente se vê na semana que vem. Não se esquece de entrar lá no canal, se inscrever e conferir o conteúdo extra que a gente tem lá. Vai ser um prazer receber você. Um abraço. Tchau, tchau. Contra a cultura. O Evangelho clama pelo diferente.